Olá, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Primeiramente vamos falar um pouco sobre o autor, sobre Graciliano Ramos, e depois nós vamos falar sobre a obra em si. Graciliano Ramos ele foi um escritor, jornalista e político brasileiro, ele é de Alagoas. Ele nasceu no ano de 1892 e faleceu no ano de 1953. As suas principais obras destacam-se Memórias do Cárcere, de 1953, e A Viagem, de 1954, que provavelmente foi um livro publicado póstumamente. A obra Vidas Secas, que é a obra que nós vamos tratar hoje, é uma obra da segunda geração do modernismo brasileiro, que é conhecida também como o romance de 30 ou romance regionalista. A obra Vidas Secas, ela consiste em 13 capítulos que não necessariamente tem uma linearidade, é como se fosse uma espécie de episódios. Cada capítulo é um momento diferente da saga de uma família de retirantes que estão fugindo da seca. O primeiro capítulo é a viagem e o último capítulo é a mudança. O primeiro e o último capítulo é o enlace que amarra a narrativa. Como eu falei, como ela não tem uma linha cronológica, mas esses dois pontos é o momento inicial e o último capítulo é o momento final. O momento inicial é quando eles chegam, eles fogem da seca, eles se abrigam numa fazenda, onde o personagem principal, que é Fabiano, que é um vaqueiro, ele trabalha para o dono dessa fazenda. E o último capítulo é o capítulo no qual eles vão embora. Eles acabam saindo daquele local e buscando um novo rumo para as suas vidas. A obra se passa, os personagens principais da obra como eu falei, uma família de retirantes composta por 4 pessoas, que é o Fabiano, que é o vaqueiro, que é o chefe da casa, que é o pai de família, a sua esposa, Sinha Vitória, ou Sinhá Vitória, como vocês queiram chamar, e os 2 filhos, que a obra não dão nomes a esses filhos. Eles são designados somente como o filho mais velho e o filho mais novo. Ou seja, eles não têm uma identidade. E também vale destacar o personagem que não é uma pessoa, não é um ser humano, mas ele é muito importante para a narrativa da obra, que é a cachorrinha baleia. A obra começa quando eles fogem da seca, como eu falei, e uma parte que é bastante sensível, uma parte bastante dura do livro, é quando eles estavam passando por tanta necessidade, por tanta fome, por tanta dificuldade, que eles acabam comendo o seu próprio papagaio de estimação. Eles comem o papagaio de estimação para não morrer de fome. E eles comem o animal e dividem entre eles, até eles chegarem nessa fazenda. Fabiano é um homem rude, um vaqueiro mesmo do sertão, típico homem sertanejo, que não teve acesso à educação, não teve acesso à escolaridade, não teve acesso ao ensino, e que ele era facilmente enganado pelas pessoas. Já a sua esposa, ela também era uma sertaneja, assim como o Fabiano. No entanto, ela tinha um entendimento melhor da realidade. Ela tinha um domínio de cálculo, um domínio do conhecimento um pouco mais aguçado que o seu marido. E ela, muitas vezes a narrativa descreve ela como uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher esperta, que muitas das vezes evitava que o marido dela fosse enrolado. Às vezes as pessoas viam que o Fabiano era um cara que não tinha instrução, que não tinha escolaridade, que era um cara rude, e acabavam enganando ele facilmente. Mas enquanto a esposa dele estava perto dele, ele não era enganado, porque ela facilmente conseguia detectar quando os caras estavam com arte ou não. E aí tem os 2 filhos, né? O filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais velho, ele é diferente porque ele não sonha com aquela vida de vaqueiro, ele não sonha em viver no sertão, viver naquela realidade triste, cruel, da seca, daquela realidade que ele estava vivendo. Ele sonhava em sair do sertão, viver na cidade, ter uma vida diferente da qual o pai dele vive. Já o filho mais novo é o contrário do filho mais velho. O filho mais novo ele sonha em ser como o pai dele. Ele tinha uma admiração pelo pai, ele se espelhava na imagem do pai, aquela imagem do vaqueiro, do homem trabalhador, o homem sofrido pela vida, pelo tempo. Um ponto em comum entre o filho mais velho e Fabiano é que ambos eles são fascinados pelas palavras. Eles tinham uma curiosidade, algo que eles tinham uma fome de conhecimento pelas palavras. Fabiano, a obra descreve que Fabiano não tinha o domínio da linguagem, não tinha o dom da comunicação, não tinha aquela facilidade de se comunicar. E ele se admirava quando via alguém se comunicando, usando palavras rebuscadas, ele ficava encabulado, né, como nós falamos aqui no nosso linguajar,
quando via alguém com um vocabulário mais aguçado perto dele, conversando, trazendo palavras complicadas, ele sempre ficava admirado. E o filho mais velho, ele herda isso dele, essa curiosidade com as palavras, com o significado e com o sentido das palavras. Inclusive tem uma palavrinha lá, na obra descreve, que é o lugarzinho lá onde o Cabrunco mora, que ele fica fascinado com essa palavra. Ele pergunta para as pessoas próximas dele o que significa essa palavra, qual o sentido dela, o que ela significa, e ele fica com essa ideia atiçada na cabeça o tempo todo. E a obra descreve a parte da Sinha Vitória, que o sonho dela era dormir numa cama cheia de fitas. Ela sonhava ter uma cama só para ela, dormir numa cama repleta de fitas, decorada com fitas. Pode parecer banal, pode parecer besteira, algo simples, mas na obra tem um significado de que eles viviam uma situação de tanta pobreza, de tanta miséria, de uma situação tão calamitosa, que uma coisa tão simples para ela significava muito. Porque eles viviam em umas condições subhumanas, viviam em umas condições insalubres, viviam em condições que um ser humano não pode viver, não poderia viver. E a obra trata isso, trata do fenômeno que é bastante característico desta obra específica, que é a zoomorfização do ser humano, ou seja, tratar o ser humano como um animal, tratar o ser humano como se fosse um bicho, como se fosse um ser que não era dotado de uma racionalidade. E isso é um ponto que até é relacionado com a corrente do naturalismo. Deixar essa parte mais sociológica do indivíduo, mais social do indivíduo, e tratar o indivíduo como um ser biológico, como um ser que aproxima dos animais. Isso era muito comum. Por outro lado, na obra, você tinha a inversão dos valores, você tinha a antropomorfização dos animais. Isso é retratado na personagem Baleia, que era uma cachorra, uma cadela, no qual o autor descreve a baleia como se ela tivesse pensamento, como se ela tivesse uma racionalidade. Ou seja, a racionalidade é a característica de quem? Do ser humano. E o ser humano é o único animal dotado de consciência e racionalidade. E essa característica humana era atribuída ao animal, que era a personagem Baleia. Por falar na personagem Baleia, o fim dela é bastante trágico, pois ela apresenta uma doença lá, ela fica doente, ela acaba adoecendo, e o Fabiano, por medo dela acabar infectando os filhos dele, ele acaba por executá-la. A cena é descrita de forma muito melancólica, de forma muito triste. E é isso que também é um ponto característico da obra, que é essa realidade triste, essa realidade melancólica de sofrimento no qual os sertanejos passam. Sofre vivendo ali na seca, onde há escassez de alimento, há escassez de água, há escassez de emprego, de trabalho, onde o trabalhador era explorado. E também essa parte da morte da cachorra, da execução da cachorra, que também é uma parte muito triste que a obra acaba descrevendo. E por fim, cansado da exploração, da opressão no qual eles estavam passando, da situação de pobreza que eles estavam vivendo, eles estavam sendo bastante castigados pela seca, Fabiano, no final da obra, descreve a mudança, ou seja, quando eles buscam um novo rumo para as suas vidas, por entender que ali não era mais o local que eles deveriam ficar, que eles deveriam sair, deveriam buscar um outro rumo para as suas vidas, e eles acabam saindo, eles acabam fugindo daquela fazenda onde eles estavam e procurando um rumo. Assim como começou a obra, eles procurando um local para se estabelecer, a obra termina com eles também procurando um outro local para eles se estabelecerem. Ou seja, a ideia de que o sertanejo ele não está necessariamente ligado à questão da terra, ele está sempre buscando algo, uma vida melhor para ele e para a sua família, Ou seja, um ato de resistência, Um ato de sobrevivência e uma luta pela vida. E por fim, a obra, como eu falei, ela retrata esse sofrimento, essa situação de pobreza extrema, a exploração dos ricos, dos poderosos contra os pobres, a questão da omissão do Estado, a questão da vulnerabilidade, da pobreza, da miséria, que era bastante presente no sertão, inclusive até hoje ainda. Infelizmente a pobreza é muito grande ainda no sertão, a questão da falta de chuva, a questão da luta pela sobrevivência do sertanejo, a resistência do sertanejo em viver, em estar apegado, ligado à terra, ligado às suas raízes, e isso é bastante retratado na obra Vidas Secas. Uma obra que é bastante parecida com a temática
de retirantes, fugindo da seca, questão da seca, é a obra O 15, de Raquel de Queiroz, que também é uma obra-prima, um clássico da nossa literatura, que também se passa basicamente pelo mesmo contexto, né? O contexto da seca, da luta do sertanejo pela sobrevivência, pela resistência sertaneja contra a seca, e retrata a mesma realidade sofrida do povo nordestino como um todo, né? O povo nordestino como resistente, como forte, como bravo, como lutador, como trabalhador, e passa essa imagem, né? Esse retrato, essa realidade dura, que está muito distante dos grandes centros, né? O Brasil profundo, como muita gente costuma chamar, esse Brasil que é desconhecido de muita gente, que é desconhecido das elites, das sociedades urbanas que vivem nos grandes centros, nas grandes metrópoles, que não conhece o Brasil de fato. E a obra Vidas Secas, ela é um retrato do Brasil profundo, de uma parte do Brasil profundo. Sabemos nós que o Brasil é um país gigante, com dimensões continentais, que é um país que tem muita diversidade, muitas culturas, climas diferentes, povos diferentes vivendo no mesmo país. E a obra Vidas Secas retrata um dos traços da nacionalidade brasileira. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa análise sobre a obra Vidas Secas, que é uma obra que também é bastante cobrada nos vestibulares aí da vida. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like, comentar, se inscrever no canal, que é importante. E até mais. Até a próxima.